Daí pessoal, tudo bem? Como vai? Dando continuidade à nossa aula aqui do componente ScheduleList de React. Na última aula nós criamos o mock e a interface list para esse mock. Nesta aula, seguindo o nosso cronograma, nós vamos criar o componente de ScheduleList, vamos criar a estrutura inicial do componente e a interface de listProps para a gente poder receber esse mock nesse componente de ScheduleList e já termos alguma diferenciação no nosso front. Não vai ser nada muito grande, mas já vai ser algo ali que vai auxiliar a gente nas próximas alterações, conseguindo enxergar melhor o que está acontecendo com o nosso desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso caso inicial, né? Se a gente vê git status, nós estamos na branch da aula anterior. Então a gente vai criar uma branch nova para essa aula, né? Git checkout -b. Essa aula também é jogo rápido, então eu acho que vai dar para terminar tudo nela, a questão do que estava programado. Então vai ser ScheduleList, vai ser component schedule e iniciando component, né? Então vamos lá, iniciando component. Criamos, né? A gente já pode começar a trabalhar nela. Então vamos criar a nossa estrutura de pastas. Vamos lá. Então aqui dentro de source, o que acontece? A estrutura é uma coisa particular minha, tá? Existem o React, ele não obriga nada em termos de você seguir um padrão. Existem alguns padrões que são mais utilizados, mas eu gosto de utilizar assim, para mim faz sentido, aí fica de acordo com o projeto que você está trabalhando, do jeito que você gosta de trabalhar, tá? Então dentro da pastinha source eu vou criar uma nova pastinha shared, e nessa pastinha shared eu posso ter bibliotecas, posso ter componentes, posso ter models, posso ter diversos tipos de coisas, serviços, e no caso nosso aqui, né, que vai ser um componente que ele vai poder ser reutilizado, eu vou criar uma outra pastinha chamada Components, e dentro dessa pastinha chamada Components, né, eu vou criar um arquivinho chamado schedulelist.sx. Esse formato também depende muito, né, tem gente que prefere criar nesse formato que está o app, né, tudo maiúsculo, às vezes separado por um hífen, que é o kebab case, camel case, então vai do gosto. Eu costumo deixar assim, mas isso é mais nomenclatura do que afetar o código em si, tá? Então aqui criamos a nossa schedule list e vamos começar a trabalhar nela, tá? Então inicialmente, para a gente trabalhar nela, eu tenho que inicializar ela, né, e exportar para a gente poder utilizar. Então vai ser uma function schedule list. Eu tenho aqui, e essa function tem que ter um return que pode ser qualquer coisa, né? Meu componente schedule list. Então eu tenho esse cara aqui, né? E eu faço o export default da minha schedule list. Então aqui eu já tenho a inicialização do meu componente, né? Ele já está funcional, eu poderia já trazer ele lá para o meu app, mas para a gente dar continuidade aqui, eu vou criar a interface do nosso props, que a gente vai precisar ter um props nesse schedule list, e para ter um props no TypeScript, a gente precisa ter uma interface para dizer o que vai ter nesse props, né?
Então a interface do list props vai ser essa daqui, ó. A gente vai ter um export interface. Na verdade, isso aqui nem precisa exportar por enquanto, a gente vai ter só uma interface list props e ela vai ser uma lista que vai ter um array de list, tá? Então ela vai ter um elemento list e dentro desse elemento list a gente vai ter uma array de list. Esse list ele não está encontrando porque ele está aqui no nosso app. Então o que a gente faz? A gente vem aqui no app, na interface a gente coloca export e aqui agora em cima do list a gente consegue vir em quick fix e add import from app. Então ele consegue trazer o list de lá e a gente para de ter problema no list props, tá bom? Então por enquanto é isso. Lá no nosso schedule list novamente a gente vai ter que criar o nosso props então para esse elemento para a gente conseguir utilizar ele, né? Então vamos lá. Então eu vou aqui dentro do nosso schedule list, aqui na parte de argumentos, eu vou receber um props e esse props é do formato list props, que é o formato da nossa interface. E antes do return, eu vou ter uma const que vai tirar o list, né? A gente pode ver que a gente tem um elemento list, né, dentro do objeto de list props. Então ele vai tirar esse list do nosso props. Então agora a gente já tem esse list para usar no nosso código, que é a lista que a gente espera receber lá do mock, tá? E essa lista, o que que ela é? Ela é uma array de list, que se a gente for ver, é o mesmo formato aqui do nosso mock, né? Que é uma array de list, tá bom? Então aqui, para a gente conseguir testar de forma mais correta isso daí e ver na tela, né? Então eu vou até juntar mais uma aula, porque a gente tem bastante tempo ainda. Então aqui a gente, na próxima aula, trazer o componente schedule list para o app, a gente já vai trazer e a gente vai mover essa interface do list para o schedule list. Então a gente já vai fazer isso aqui também, tá bom? Vamos adiantar, aproveitar que a gente tem tempo aí. Então aqui eu vou exibir só essa nossa lista, né? Então eu coloco aqui dentro do React uma chave para abrir e fechar para executar um código JavaScript. Esse código de div não é HTML, é JSX ou TSX, é próprio que o JavaScript ou TypeScript vai transformar em HTML no final, né? Ou seja, é um código JavaScript que vai ser transformado em HTML depois. Mas basicamente aqui eu vou usar o método JSON_stringify para transformar em string algo que eu estou recebendo. E o que eu estou recebendo? O meu list, tá? Então eu vou transformar em string e mostrar para o usuário que está vendo a página esse resultado. E para a gente dar continuidade, né, como eu falei, a questão da interface, então eu vou mover essa interface daqui para cá. Eu vou jogar lá no schedule list, mais para frente vocês vão entender melhor por quê. Posso apagar ele aqui porque como ele vai estar aqui dentro, ele já vai conseguir detectar. E agora aqui, como eu tenho lá, eu faço o inverso, né? Eu importo de lá para cá o list e pronto, continuo sem problema nenhum. E agora eu tenho que fazer mais um import, né? Então eu posso jogar esse import do CSS aqui para baixo. E aqui embaixo do meu list, eu tenho que fazer o import do meu schedule list, né? Então eu vou importar o schedule list de... E aí eu posso vir aqui no char, components, schedule list, e eu já tenho uma schedule list. Como que eu vou usar esse cara, tá? Então aqui, vamos lá para usar esse cara no app.tsx. List, tá? Ele vai usar esse nome. Então aqui eu vou, como eu vou ter só um campo, eu vou apagar esse fragment, eu não vou usar ele. E eu vou ter aqui o meu schedule list, então eu vou estar chamando ele, que é o cara que eu importei aqui em cima, né, o schedule list. Ele vai ter um element list, e esse element list vai receber um mock, que é o nosso mock aqui que nós geramos, tá? Então eu posso fechar, ele já abriu, fechou. E agora esse schedule list está recebendo essa lista que está no app, tá? E aqui dentro do schedule list, ele está usando essa lista para mostrar ela no navegador.
Então a gente pode dar um npm run dev e pronto. Nós temos ela aqui, né, em formato texto ainda, mas vocês podem ver que é uma array que abre e fecha e ela tem 4 valores, né? Então ela tem um aqui, tem um aqui, 2, 3 aqui e o quarto que vem até o final, que é literalmente os 4 que nós temos lá. Então, por enquanto nessa aula é isso, pessoal. Nós vamos na próxima aula mexer no componente schedule list, ou seja, dar continuidade nele, criando a função para ordenar esse array aqui de acordo com a data, porque hoje nós temos, por exemplo, o dia 20, depois ele vem para o dia 19, depois ele vem para o dia 20 de novo. Então nós queremos que venha em ordem, né? Ele começa o dia 19, depois dia 20, depois dia 21. Então ele pega sempre a data mais antiga e vai ordenando. E se tivermos tempos também vamos criar a função que irá retornar o schedule list final que a gente vai usar para o componente. E isso eu vou explicar na próxima aula, né, se a gente tiver tempo, para vocês entenderem esse conceito de como eu transformo ele para ele ser utilizado no componente, tá bom? Então, de praxe, né, como a gente sempre faz aqui, nós vamos parar nosso servidor, dar um git status, né, para a gente ver que temos atualizações aqui. Então eu vou adicionar essas atualizações, comitar, né? Vai ser aula component app e schedule list. Vamos dar um push. Ele vai pedir aqui. Então subimos tudo sem problemas. Podemos ir lá no GitHub, ver a parte de web e ver aqui que nós temos o nosso schedule, a nossa branch, né? Podemos ver até a branch mais atual agora, né? Que é a schedule, component schedule, iniciando o component. E podemos ver aqui na nossa schedule list 2, né? Que nós vamos ter a pasta shared components, tá bom? Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que estejam gostando e nos vemos na próxima aula.